Salmo 17, versículo 8 ou 9 diz assim: Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. A menina dos olhos de Deus. Essa é uma expressão curiosa e é o tema da nossa mensagem de hoje. A menina dos olhos de Deus. Essa expressão ela é usada apenas 5 vezes na Bíblia e todas elas no Velho Testamento. Eu confesso que o que me inspirou, que me deu a ideia de pregar esta mensagem, este tema, usar este texto de hoje, foi algo que ocorreu essa semana que passou agora. Essa semana, não sei se foi quarta, se foi quinta-feira, mas algum dia dessa semana, houve uma apresentação na escola do meu neto Liam. A classe dele estava fazendo uma apresentação cultural e ele estava junto com a classe participando, a classe toda participava em várias apresentações, e ele, entre outros, teve alguns dos alunos fizeram uma apresentação solo, só eles, sozinhos, não foi todos eles, mas alguns fizeram uma apresentação onde só eles, ou ele, no caso, ou um deles estavam fazendo a sua apresentação. E começou saindo a classe inteira, todos os alunos ali, lado a lado. E algo me chamou a atenção, primeiramente, comigo mesmo. E depois eu percebi que era a mesma coisa com os outros pais e avós e parentes e tios e tias que estavam presentes. Eu percebi o seguinte, a classe dele tinha, eu não contei, mas eu imagino em torno de 15, 16 crianças, eu realmente não contei, mas era mais ou menos isso, um grupo nessa faixa. E quando saiu o pessoal, eu só estava prestando atenção em uma das 15 crianças. Adivinha quem era? Era o meu neto. E eu percebi também que os outros presentes, todos estavam focando sua atenção em uma criança. Seu filho, ou seu neto, ou enfim, o relacionamento eu não sei. Mas todos ali não estavam vendo as 15 crianças. Ninguém estava olhando ao grupo todo. Todo mundo estava focado em uma criança. Que criança? Era a menina dos olhos daquela pessoa. Não interessa o que aquela criança ali estava fazendo, era o meu neto que eu ficava olhando. A criança aqui estava cantando, recitando um poema, dançando, fazendo alguma coisa. Mas eu não estava prestando atenção ali, eu estava prestando atenção aqui, ó. No Liam, que ele faz, não, naquele momento não fazia nada, estava só lá em pé, como os outros quietinhos, mas ele tinha minha atenção total, independentemente do que estava sendo feito pelas outras crianças. Essa expressão de hoje é justamente isso que está ilustrando, a menina dos olhos de Deus. Essa expressão, ela denota a importância, o valor superior aos demais, destaque e foco. A menina dos olhos de Deus. Ela é usada em algumas vezes, como eu disse, ela ocorre 5 vezes. Algumas vezes é usada em relação a nós, mas as outras vezes, na maioria das vezes, é em relação a Deus para conosco, em relação a nós. Essa expressão, ela está projetando um alto grau de amor, de atenção, de cuidado, de carinho que Deus tem. Por exemplo, lá em Lamentações, versículo 18 do capítulo 2, nós lemos assim: o coração deles clamou ao Senhor. Lembrando, Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias e relata um período em que o povo e o próprio profeta estavam se lamentando porque juízo havia sido decretado para a nação de Israel. Eles teriam que passar agora
por um processo muito difícil, muito duro, de invasão, de exílio. E ele escreve aqui, o coração deles seria a nação como um todo. O coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Nem parem as meninas dos teus olhos. As meninas dos teus olhos aqui é a nação de Israel. E aqui o profeta escreve que o povo estava clamando para Deus não esquecer dele, para o Deus socorrê-los e para que não fosse extinta a nação de Israel. É isso que significa: não parem as meninas dos teus olhos. Não parem quer dizer que não se extingua, que não deixe de existir, que não sumam as meninas dos olhos de Deus, ou seja, o povo de Israel, não como um povo, mas individualmente, especialmente. E como naquela apresentação do meu neto Liam, para mim só tinha ele ali no palco. Só tinha ele. Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Mas ele teria morrido se fosse somente para você. Se fosse só uma pessoa, ele teria morrido para aquela uma pessoa. Ele morreu por todos que creem, mas ele teria morrido por você. E é assim que Deus interage, e assim é que Deus os considera, como se houvesse apenas nós. Você. A menina dos olhos de Deus é quando todo foco, atenção está dirigido a uma pessoa, uma coisa, uma nação, vai depender do contexto que é usado, mas denota esse foco, essa singularidade que Deus coloca em cada um de nós individualmente. E Deus é tão majestoso, magnífico, poderoso, que Ele trata cada um como se aquele um fosse o único entre os bilhões de habitantes que já existiram, existem ou vão existir. Ele nos trata com total personalidade, individualidade, foco e atenção. A menina dos olhos de Deus. É esse cuidado e atenção de Deus para conosco. E o que Ele visa, o propósito e a direção dele é para nos trazer duas coisas que eu quero falar esta noite. A primeira, olhe comigo no versículo 8 do Salmo que nós lemos, Salmo 17. A primeira coisa que isso visa, o propósito desse foco de Deus, é para nossa proteção. Nossa proteção. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Note aí as frases: guarda-me e esconde-me. Guarda-me, esconde-me. Se você olhar para as sombras das tuas asas, está falando sobre, para você estar nas sombras das asas de Deus, você está onde? Debaixo das asas de Deus. E ali está fazendo referência à galinha e a outros pássaros, em qual a mãe coloca suas asas e os seus filhotes se escondem na sombra da asa das suas mães. E aqui, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, está se referindo justamente à proteção. Proteção. E é fácil ver a ligação entre proteção e a sombra das asas. E também ajuda a esclarecer o que quer dizer a primeira parte do versículo, que fala sobre guarda-me como a menina do olho. Então, guarda-me também denota proteção, fica claro? Mas o que tem a ver menina do olho? Guarda-me como a menina do olho. O que tem menina do olho a ver com proteção? As palavras menina do olho é a tradução de uma palavra hebraica, a palavra ishoné. Ishoné. Essa palavra grega, ela literalmente significa o pequeno homem do olho.
o pequeno homem do olho. A aplicação dela, no entanto, se refere à pupila. Quando você fala sobre a pupila, aquela parte escura, fica central do olho, em hebraico você usaria essa palavra ishoné, que significa literalmente pequeno homem, mas não quer dizer pequeno homem, não é usado como pequeno homem. Imagine-se que essa referência da pupila a pequeno homem é devido ao fato que se você pegar e olhar para a pupila de alguém, você vai ver a sua reflexão pequenininha. Eu iria chamar o Nicolas, alguém aqui na frente, para fazer a prova, mas não faremos isso esta noite. Mas se você pegar alguém, faz o seguinte, olhe para a pessoa do seu lado, não estou brincando, mas se você olhar para a pupila, você vai ver uma reflexão de si mesmo, só que pequena. Deve ser por isso que é chamado a pupila. Mas como é usado de forma diminutiva e carinhosa, aquele pequeno homem virou o quê? Menina. Em vez de ser pequeno homem do olho, se tornou menina, que dá um toque íntimo, carinhoso, diminutivo, mimoso. Mas é isso o que significa. Diga uma coisa, como que você, como que eu, como que nós protegemos nossa pupila? Nossos olhos, a parte central do olho. Mais uma vez, eu cogitei trazer um voluntário, involuntariamente, para ilustrar. Mas se alguém chegar perto de você e fizer assim, ó, no seu olho, você imediatamente, instintivamente, vai fazer o quê? Você vai proteger o seu olho. Você vai guardar o seu olho. Você vai esconder o seu olho. Às vezes usamos equipamento de proteção, operar alguns equipamentos, pilotar uma moto, por exemplo, você usa uma proteção. Para quê? Para proteger o quê? O pequeno homem dos olhos. A menina dos olhos está mostrando como Deus protege e guarda. E como que Ele protege e guarda? Cuidadosamente e instantaneamente. Se alguma coisa entra no seu olho, você imediatamente fecha o olho. É a reação natural. Você vira o rosto, fecha o olho, cobre, levanta a mão. Se faz alguma coisa, é instintivo, é imediato. E quando fala, cuida-me como, veja bem, como, de que forma? Como a menina dos olhos. Guarde-me na mesma forma que se guarda os nossos olhos. Nós nos protegemos e defendemos e guardamos. Se o nosso olho é ameaçado, o olho se torna a nossa prioridade. É dito muitas vezes na ciência forense criminalística, que muitas vezes a pessoa, o cadáver, que levou um tiro no rosto, na cara, tem também um ferimento de bala na mão. Por quê? A explicação é simples. Alguém aponta uma arma, a pessoa faz assim. A não ser que você tenha uma mão de super-homem, aquela mão não vai resolver muita coisa. Mas é instintivo. Vai ter um acidente, você vai ser atropelado, o que você faz? A sua mão vai evitar? Mas é o quê? É instintivo. É imediato. A gente nem pensa. Para proteger o quê? Os olhos. Guarda-me como? Da mesma forma que guardaria-se a menina do olho, falando sobre a pupila. Deus quer nos proteger, nos guardar, Ele quer nos esconder nele, debaixo das asas dele. Basicamente é como o proverbial, mexeu comigo, mexeu com Deus. É assim mesmo. Zacarias 2, versículo 8, diz isso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Falando de Israel, quem tocar em vocês, quem tocar em vós,
toca na menina do olho de Deus. Esse seu é o olho de Deus. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com o filho de Deus, mexeu com Deus. Mexeu com Noá, mexeu com o Roberto e com a Jane. Mexeu com a Mariana, mexeu com o Luiz e a Marcelene. Mexeu com o Liam, mexeu com o irmão Manuel, com a irmã Michele. Mexeu com o filho, mexeu com o pai. E é isso que está dizendo. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Deus quer nos guardar, Deus quer nos proteger. Nunca perca noção disso. Porém, olha o versículo seguinte. Zacarias 2:9. Porque eis que aí agitarei a minha mão sobre eles, e eles, quem? Os que tocaram no povo de Deus, os que mexeram com o povo de Deus, e aí eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Ele falou, eu vou pegá-los, eu vou sacudi-los, de tal modo que eles que te oprimiam vão ser presa daqueles que os serviram, ou seja, eles serão presa do povo de Israel. Deus vai mudar, vai virar as mesas. Vai colocar o caçado no lugar do caçador e o caçador no lugar do caçado. Por quê? Porque mexeu com as meninas dos olhos de Deus. Deus quer nos proteger e Deus quer nos guardar. Essa é a primeira coisa que nós podemos deduzir dessa menina dos olhos de Deus. Outra coisa importante são as ferramentas que Deus usa para essa proteção. A primeira desta ferramenta, a primeira arma nesse arsenal, é a instrução. A instrução. Olhe comigo para Deuteronômio. Deuteronômio 32, onde mais uma vez nós temos a expressão a menina do seu olho. No caso de Deus. Primeira coisa, a proteção de Deus. Deus quer nos proteger de forma rápida, de forma imediata, de forma completa. E Ele faz isso com prioridade, porque nós somos a menina dos seus olhos. Individualmente. Deus trabalha como se só você existisse. Ele nunca vai dizer, estou muito ocupado. Você sabe quantos crentes eu tenho que lidar? Você nunca vai ouvir isso de Deus. Deus sempre vai te dar toda a atenção, todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção, como se você e eu fôssemos as únicas pessoas com que Ele lida. E para isso Ele usa a instrução. Deuteronômio 32, versículo 9. Versículo 9 diz, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, achou-a numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o como que? Como a menina do seu olho. Esse versículo aqui é um versículo muito lindo, na realidade, muito bonito. Expressa muitas coisas que às vezes passa a ser despercebido. Mas olhe comigo para as frases. A porção do Senhor e a parte da sua herança. Essa palavra porção é a palavra hebraica kailek. Kailek, ela quer dizer liso ou lisa. E isso é fazendo referência às pedras que eram usadas para demarcar, fazer cercas nas propriedades. Que no Brasil não é muito comum, mas lá perto da casa da minha filha, onde passei 2 meses agora há pouco, todos os campos, inclusive as casas e os jardins e as florestas, são demarcadas usando pedras. Eles pegam as pedras e colocam uma em cima da outra, uma em cima da outra, e você faz um murinho nessa altura, sem cimento, sem nada, simplesmente com pedras de vários tamanhos que são empilhadas uma em cima da outra. Claro, tem uma arte, uma forma de fazer isso, para chegar lá mas todas elas são pedras lisas. E é justamente aqui que está falando
quando fala a porção do Senhor, porção quer dizer liso, se referindo às pedras, se referindo a essa porção sendo o quê? Sendo a demarcação de uma propriedade. De fazer um muro, uma cerca, de uma porção. A palavra parte é a palavra hebraica kebel. Kebel significa corda, uma corda traçada. Mais uma vez, o que tem parte a ver com corda? Essa corda era justamente fazendo referência à corda que se usava para medir uma propriedade, para demarcar uma propriedade. Então, ambas as expressões porção e parte se referem a ter posse, a ter o domínio de um terreno, de uma terra ou de uma propriedade. Aí você lê agora com nova dimensão, porque a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança. Então Deus está falando sobre posse, se referindo ao seu povo povo dele, se referindo ao povo de Deus. Olhem comigo no versículo 10, e essa é a parte bonita. Achou-o, se referindo a Jacó, se referindo a Israel, se referindo ao povo de Deus, achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos. Era uma terra seca, sem valor, triste. Pastor, o que é uivos? Uivos é aquele som que o cão ou o lobo fazem. Não, eu não vou uivar aqui em frente, não se preocupe, eu não vou uivar. Mas se alguém quiser dar um exemplo de uivo, alguém? Não, pensei que não. Mas uivo é isso. Era uma terra deserta, selvagem, seca, sem nada, não crescia nada, cultivada, não tinha ninguém. Uma terra sem nenhum valor que ninguém queria. Deus achou Jacó assim. Quem era Jacó? Quem era Abraão? Quem era Isaac? Quem eram essas pessoas? Jacó teve 12 filhos. Se você vê a vida deles, não eram exatamente exemplares. Deus achou Jacó sem valor, abandonado, uma terra sem valor, e aqui fala uma terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. E o que foi que Deus fez? Cercou, instruiu e guardou. Como? Como a menina do seu olho. Ou seja, ele pegou algo sem valor, algo abandonado, algo que ninguém queria, algo habitado por animais selvagens, e Deus fez o quê? Ele cercou, ele guardou, ele instruiu como a menina do seu olho. Ou seja, como sendo a coisa mais preciosa do mundo. Era deserto, abandonado, não valia nada, cheio de animais selvagens, mas Deus falou, para mim, eu vou cercar, vou guardar, vou instruir, como se fosse a menina dos meus olhos, como se não houvesse nenhum outro povo, se não houvesse nenhuma outra família, mas apenas Jacó. Foi isso que ele fez. E é isso que ele faz com cada um de nós. Ele nos encontra perdidos, indo nos nossos próprios caminhos, na loucura dos nossos pensamentos, seguindo o caminho do mundo e da carne, e ele nos guarda, nos cerca, nos instrui, como a menina dos seus olhos. Como se não houvesse mais ninguém no mundo. Ele cuida e ama e se preocupa com cada um de nós, como as meninas dos seus olhos. O que Deus fez com sua porção e sua herança, ele cercou, guardou, e o que vem ao ponto agora, instruiu. Instruiu, ensinou, deu instrução. Você sabe por que Jacó estava como uma terra deserta, um ermo solitário cheio de uivos? Se você olhar a vida daquela tribo, daquela família de Jacó, os seus 11 filhos, digamos, porque um não era tão ruim assim. Eles estavam seguindo o caminho do mundo. Anos atrás fizemos um estudo sobre Gênesis e a gente passou um bom tempo estudando. Está lá no perfil, na página da igreja, um estudo sobre Gênesis. E quando você começa a ver a família de Jacó,
Gente, tudo que não presta rolou. Assassinato, incesto, adultério, roubo. Como é que foi que Deus achou Jacó? Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. A família de Jacó estava no fundo do poço. Por quê? Porque estavam seguindo o caminho do mundo. Estavam sendo mundanos. Deus havia instruído, mas não perfeitamente. A instrução mais perfeita veio mais tarde, através de Moisés, mas aí foi bem depois de Jacó, que foi para o Egito, e etc e tal. E mais perfeitamente nós que hoje temos toda a instrução de Deus, toda a palavra de Deus. Jacó não tinha... Abraão, Isaac, eles não tinham uma folha de Bíblia. Por isso que naquela época a gente ouve muito que Deus aparecia para essas pessoas em quê? Em sonhos e visões. Por quê? Porque não havia isso aqui, gente. Tem tanta gente hoje que fica ainda bitolado nessa história de visão. Gente, que uma visão de Deus? Leia esse livro. Leia esse livro, está cheio de visão. Deus mostra aqui o que Ele quer para nós. Ele nos instrui aqui. Abraão, Isaac e Jacó e boa parte dos patriarcas não tinham isso. Davi não tinha isso. E nós temos esse privilégio de ter toda a palavra de Deus aqui, na nossa língua, em nossa posse, em nossos lares. Você faz ideia do que é isso, ter uma cópia completa da palavra de Deus no seu idioma, na sua casa? Isso é algo que não podia ser verdade 1000 anos atrás e voltando. Só se você falasse latim e tivesse muito dinheiro para ter uma cópia da palavra de Deus na sua casa. Havia igrejas grandes que tinham uma cópia da palavra de Deus, que era acorrentada ao púlpito para ninguém levar. Qual a nossa desculpa hoje? Muitas vezes temos múltiplas Bíblias em casa. Deus cercou, guardou e instruiu. A ferramenta, talvez a mais importante que Deus usa para guardar e proteger, é a instrução. De qual forma? Com a menina do seu olho, com amor, com atenção, com cuidado, com carinho, através da instrução. Deus deseja nos instruir e nos ensinar. Mas ensino, aprendizado, instrução é algo bilateral. Não é unilateral, não depende só de mim. Não depende só do professor, do instrutor. Depende do aluno, depende de quem é instruído. Olha o que fala em Jeremias 7:23. Mas isso lhes ordenei, ou seja, Deus deu uma ordem. Isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, e no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para a frente. Aqui Deus está descrevendo um povo que não queria saber de aprender. Deus quer nos proteger e Deus quer nos instruir justamente para trazer o seu cuidado e o seu escudo e nos guardar debaixo de suas asas através da instrução de sua palavra. E esse povo, é interessante que é Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros da Bíblia. O livro de Jeremias, obviamente, e Lamentações de Jeremias, que também foi ele que escreveu. E Jeremias, o livro de Jeremias é um livro que vem basicamente trazer o juízo e a condenação. Não é um livro que traz esperança, não é um livro que fala, olha, vamos tomar jeito para Deus pegar leve nós. Não. O livro é, gente, acabou. Deus decretou, a paciência de Deus, Ele desligou. Agora nós vamos ter que pagar o preço. Então não era um livro que trazia esperança. Era um livro que trazia juízo.
E aqui está dizendo, Deus fala, um dos motivos é que Deus falou, dai ouvidos à minha voz. Façam o que eu estou mandando. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ele queria protegê-lo para que vos vá bem. Todos nós aqui queremos ir bem. Ninguém aqui quer ir mal. E Deus fala, faça tudo o que eu vos mandar, ouça o que eu estou dizendo, incline seus ouvidos, façam o que eu estou dizendo, para que vos vá bem. Sejam protegidos, sejam prósperos, sejam exitosos, para que vos vá bem. Mas o que o povo fez? Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. É que está o perigo. Deus, eu não vou fazer o que você está mandando, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu prefiro, o meu gosto, a minha satisfação, o meu desejo. Andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. Pastor, o coração deles era muito malvado. O seu também é. E o meu também é. Perverso é o coração. E enganoso. Quem o conhecerá? Não tem expressão mais, desculpe o termo, idiota. Mas é isso mesmo. Pastor, eu estou seguindo o meu coração. É uma idiotice, porque o coração é perverso, maldoso e enganoso. Não é o seu, o meu, o nosso coração. E Deus fala, o propósito do seu coração malvado. O nosso coração é malvado, gente. Não adianta. Você é salvo? Amém. O seu coração é malvado. Eu sou salvo, eu sou o pastor da igreja. Sabe uma coisa? O meu coração é malvado. O coração do homem é malvado, do perverso, enganoso. A coisa mais idiota é você seguir o seu coração. O mundo prega isso. Siga o seu coração. Faça o que o seu coração deseja. Sabe quem jaz no mundo? O diabo. Cuidado. Nunca siga o coração. Siga Deus. Siga o Senhor. Siga Jesus. Não siga o seu coração. E a besteira que alguém faz é seguir o coração. E andaram para trás e não para frente. Quer dizer isso? Não progrediram, não prosperaram, não foram para frente. Foram para onde? Para trás. O que quer dizer ir para trás? Ir para trás quer dizer exatamente não ir para frente. Não ter sucesso, não ter êxito, não ir para frente. Não fazer o que Deus tem para a sua vida. Ir para frente e para trás quer dizer justamente isso que você está pensando. Ir para frente, aí para trás. E não foram para frente porque taparam os ouvidos, ignoraram Deus e seguiram o próprio coração. E Deus quer nos proteger disso. Como? Nos instruindo. Ele quer nos guardar, nos cercar. E bem no meio de guardar e cercar tem o quê? Instruindo. Pode notar isso no versículo 10. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como que Deus vai nos guardar com tanto foco, carinho, atenção, amor, dedicação? Através da instrução. Através da instrução. Deus quer nos instruir e Deus quer nos guiar. Mas a pergunta, queremos segui-lo? Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Agora veja que interessante. Guiar-te-ei com os meus olhos. De novo falando sobre olho. Guiar-te-ei com os meus olhos. Agora aqui não está falando sobre pupila. Está falando sobre o olho de Deus. Como é que Deus guia com os seus olhos? Sabe como? Deus quer que nós enxerguemos, não com os nossos olhos, com o nosso coração, com os olhos de Deus. Tem um exemplo aqui lá de Números 10, versículo 31, que diz assim: E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto,
nos servirás de guia. Isso aqui é referência a Deus que estava guiando o povo no deserto com aquela pilastra, aquela coluna de fogo e fumaça, né? De dia era fumaça, de noite era fogo, que aquecia, protegia, dava sombra, mas mais importante, guiava. Eles estão seguindo aquela coluna. E aqui fala, nos servirás de guia. No entanto, uma tradução literal do hebraico, que pode ser encontrada na tradução literal do texto traduzido, texto tradicional, de Números 10, é assim. Só muda o finalzinho. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Ao invés de falar, nos servirás de guia, olha o que diz, nos servirás de olhos. Deus iria servir ao povo de olhos. Deus seria os olhos para o povo. Não seria bom que eu e você tivéssemos os olhos de Deus, que pudéssemos enxergar e usar os olhos de Deus, esse Deus que sabe de tudo, que pode tudo, que é perfeito em amor e sabedoria. E quando nós usamos os olhos de Deus, nós temos proteção. Então, se na Bíblia, na sua palavra, Deus fala, vá por aqui, vá desse jeito, não por aqui, não dessa forma, faça assim, não faça assado. Sabe o que é isso? É deixar Deus ser os nossos olhos, porque nós só olhamos, nós só enxergamos pouca distância. Deus está vendo o que está depois da colina, o que está depois da curva. Se você dirige, você bem sabe que não se deve ultrapassar numa curva ou onde há uma elevação, uma colina, alguma inclinação. Por quê, pastor? Pelo simples fato que você não sabe o que está vindo do outro lado. Você ultrapassa numa curva, você não sabe se depois da curva a pista está limpa ou se vem um caminhão, se tem um boi no meio da pista. Se tem uma elevação, você não ultrapassa, você não sabe que é o que vai ter do outro lado. Você não sabe. Mas sabe quem sabe? Deus sabe. Por isso que é importante, motoristas, você observar, tem aquela listrazinha amarela no meio da pista. Não fizeram aquilo porque sobrou tinta. Então, sobrou tinta, e agora? Pinta lá no meio da pista, então. Stop, stop, stop. Não, aquilo está indicando, pode ou não pode ultrapassar. E aquilo nos protege. Você vê muitas vezes gente que ultrapassa quando tem duas listras sólidas. E tem uma curva ou uma inclinação, mas a pessoa fala o quê? Que nada, eu vou assim mesmo. Eu já vi pessoas fazerem uma ultrapassagem numa curva em alta velocidade. Não é loucura? Como é que aquela pessoa sabe que não tem um veículo vindo na pista oposta? Como é que ele sabe? A verdade, ele não sabe. Ele não faz a mínima ideia. É isso que nós fazemos, como nós ignoramos a instrução do Senhor. Deus fala, não faça isso. Eu vou fazer. Não é assim. Eu vou fazer. Faça assado. Estamos ignorando a instrução, a sinalização daquele que sabe o que está depois da curva, sabe o que está depois da colina, mas nós vamos ignorar. Triste. Deus deseja ardentemente nos proteger, nos guiando e nos instruindo. Mas tudo isso depende de uma coisa. Depende da nossa obediência. Como a sinalização na pista. Está lá. É proibido ultrapassar, tem uma curva. Mas se o motorista ignorar, não vai protegê-lo. Não vai guardá-lo. Provérbios 7, olhe comigo, Provérbios 7, versículo 1 e 2.
Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Interessante. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos. Nós devemos guardar e esconder os mandamentos como se fosse a menina dos nossos olhos. Lembra que nós falamos sobre proteger os olhos? Pois é. Devemos guardar, esconder. Esse guardar está fazendo referência a obedecer, a guardar a lei, a seguir, a obedecer. Devemos aprender e seguir e obedecer. De que forma? Como a menina dos teus olhos. Como nós protegemos nossos olhos de forma rápida, imediata, instintiva, pois é. Assim que devemos guardar e obedecer a instrução de Deus. Deve ser o mesmo zelo como se proteger os nossos olhos. Não é para pensar, decidir, jejuar. Eu não sei se eu devo ler na Bíblia. Deixa eu orar. Eu vou passar uma semana orando, jejuando para ver se Deus quer que eu leia a Bíblia. Sério? Eu devo ir para a igreja? Eu vou marcar uma reunião com o pastor para saber o que ele acha se eu devo ou não ir para a igreja. Não precisa realmente tanto zelo assim para decidir isso. Se alguém vem com o dedo assim, ó, no seu olho, calma aí, deixa eu esperar o dedo entrar no meu olho para ver se é isso mesmo. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Antes de eu reagir, eu tenho que ver quais as intenções dele. Será que ele está de brincadeira? Você não faz isso. Você tira o rosto, bota a mão, dá um tapa na pessoa, protege-se. Por quê? Porque você não precisa pensar, é instintivo. E nós devemos guardar e obedecer, esconder a palavra, a instrução de Deus, da mesma forma, instintivamente, como as meninas dos seus olhos. Não tem que pensar. Deve ser imediato. Deve ser instintivo. Deve fazer parte do seu caráter, da sua personalidade. Eu devo mentir ou não? Rapaz, eu roubo ou não isso? Eu devo mentir? Se você é crente, você tem que pensar, raciocinar se vai fazer o certo ou errado. Tá tudo errado, gente. Devemos guardar e esconder as instruções do Senhor como as meninas dos nossos, como se fosse a nossa. Tudo depende da nossa obediência. Não estamos falando sobre salvação. Eu estou falando sobre ter ou não proteção e instrução do Senhor. Muita gente posa de crente. Posa. Como um modelo. Está lá fazendo aquelas poses todas. Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio, diz Deus, ao ímpio, olha o que ele fala. Que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Eu estou dizendo para o ímpio, o que você está fazendo aí falando da minha palavra? Da aliança. Você está falando das coisas. Por que está fazendo isso? Aí versículo 17. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Tem muito crente assim, né? Tem toda aquela pose, aquela fachada, mas odeia a correção de Deus e lança para trás as minhas palavras. Ou seja, Deus falou isso, tá. Joga para trás. Não, mas Deus, eu não quero saber de Deus. E Deus fala, por que recitas meus estatutos? Por que enche sua boca da minha aliança? Que tanto fala de glória a Deus, aleluia, paz do Senhor e blá, enche a boca e estufa o peito, mas não quer saber de instrução, não quer saber de correção e lança a palavra de Deus para de trás. Está fazendo isso para quê?
Pessoas assim, que rejeitam a instrução, o que elas não têm? A proteção. Que a proteção de Deus vem através da instrução. E a instrução é eficaz quando ela é obedecida. Aquele indivíduo, aquele motorista que ultrapassou na faixa dupla, numa curva, sabe de uma coisa? Ele, imagina-se, tem carteira de habilitação. Ele fez o curso, ele fez a prova, ele sabe o que aquilo quer dizer. Mas sabe o que ele fez? Jogou tudo para trás dele. É faixa dupla, mas é uma curva, mas eu sou um motorista top. Ah, você é motorista muito top. Ultrapassando uma curva na faixa dupla. Muito top. Tem proteção? Um dia, após inúmeras vezes de cruzar a faixa dupla, ultrapassar na curva, um belo dia de tanta confiança que ele vai ter, eu já fiz isso 100 vezes, nunca me aconteceu nada. Um belo dia ele vai dar de cara com aquele tremizão que tem que vem da plantação de cana, que é três vagões cheios de cana atrás de um caminhãozão. Um dia, ele vai dar de cara com aquilo. A culpa não foi a sinalização. A culpa não foi a curva. A culpa não foi o motorista do caminhão. A culpa foi que ele rejeitou e jogou para trás a instrução que ele sabia, mas rejeitou. Pegue essa situação e coloque na vida do crente, que conhece a palavra de Deus, pode conhecer mais a palavra de Deus, mas eu vou fazer o que o meu coração malvado manda. Eu vou fazer o que eu quero. Vai ter proteção? Um dia vai dar de cara com um caminhão. E sabe quem ele vai culpar? Deus. E se não Deus, o pastor. Porque ninguém vai culpar Deus, né? Porque Deus é gente fina. Mas o pastor não. O pastor nunca me ensinou isso. O pastor nunca pregou. Não, eu ensinei, eu preguei. Só que a irmã não estava no culto, né? E não ouviu a mensagem que foi cuidadosamente gravada, editada, postada, disponibilizada. Mas, pastor, nunca vi você falar sobre isso. Você não vem nos cultos? Ou vem um, falta dois, vem dois, falta um. Mas pode ouvir, está tudo gravado. 18 anos de mensagens gravadas, áudio e o vídeo está lá. Eu ensinei, eu preguei, eu orientei. E não eu. Deus o fez, eu só fui mensageiro. Se você nunca ouviu, mas nunca cumpriu, aí o problema não é do pastor, não é de Deus, não é do caminhão, nem da curva, nem da sinalização na pista. O problema é com nós. E eu me coloco no meio. Eu digo mais, eu mais do que vós. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que muito é dado, muito é cobrado. E eu, por ser pastor da igreja, como deveria ser, devo conhecer mais da palavra de Deus e de Deus. Não que eu sou especial ou nada, mas o pastor deve saber mais para poder ensinar, instruir, aconselhar. Mas isso me faz mais responsável. E a Bíblia fala que eu serei julgado com mais rigor. Mas não pense que nós vamos escapar. Se deixarmos de receber e seguir e ouvir e cumprir os mandamentos do Senhor. Que Deus nos ama. E Deus quer nos proteger, nos instruir como a menina dos olhos deles, como se não houvesse mais ninguém no mundo. É só você, é só eu e Deus, mais ninguém. Deus trata individualmente com cada um de nós, como se fôssemos a menina dos olhos deles. Precioso, que Ele quer defender, guardar, proteger, de grande valor e estima para Ele. Deus tem você na mira dele, como se fôssemos as únicas pessoas no planeta. Nós temos a total dedicação e atenção de Deus. Nós temos isso. Qual será a nossa desculpa ao encará-lo
pessoalmente? Ele tem a nossa atenção e dedicação como nós temos a dele?